Louvado seja o Senhor. Graça e paz a todos em nome de Jesus Cristo. A igreja verdadeira em nome de Jesus Cristo. Vamos à palavra de Deus em nome de Jesus Cristo, sem demora. Mateus capítulo 7 e do versículo 15 ao versículo 21. Graças a Deus. O título: Os falsos profetas, que é o que se prolifera, é o que se tem ramificado de uma forma muito grande em toda a face da terra, nos Estados Unidos, aqui no nosso país e em outros lugares. Vamos lá, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, não é? Então eles vêm disfarçados como lobos para roubar, né? Versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não se colhe. É claro que não. Louvado seja Deus. Versículo 17. Assim toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa, versículo 18, produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 21 de Mateus 7. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus diz. Então hoje, igreja, nós vimos aí uma ramificação em muitos lugares, em muitas denominações, se diz a igreja, que há a ramificação em que há, né, a manifestação desses falsos profetas, que profetizam falsamente, dizendo que é o Senhor e o Senhor não está dizendo. Está havendo aí muitas falsas curas através dos tais, nos quais profetizam falsamente, pregam falsamente. Parece até que é uma pregação verdadeira, parece até que é uma ministração verdadeira, mas não é, porque a palavra aqui é clara. O próprio Jesus Cristo, o nosso mestre Raboni, está dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Versículo 15. Então eles vêm se apresentando como se fossem ovelhas, como se fossem ovelhas do Senhor, e não são ovelhas do Senhor, mas dentro deles são lobos vestidos de pele de ovelhas, são lobos disfarçados, em que muitos não estão atentos, não é? Em que pregam muitas heresias no meio. E o que me deixa encabulado, e o que me deixa como servo do Senhor irado, o espírito irado, sim, é que toda a igreja tem a palavra de Deus, tem a Bíblia, e não vê que esses tais são usados da forma que Jesus está falando aqui. Não são usados conforme Jesus foi usado, não são usados conforme os apóstolos foram usados, não são usados conforme os profetas foram usados. Não, você não vê pregar a santidade, você não vê pregar misericórdia, você não vê pregar conserto, você não vê a formação de verdadeiros discípulos do Senhor, homens que andam nas veredas do Altíssimo. Versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não tem como colher, não é? Versículo 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos,
porém a árvore má produz frutos maus. E a árvore boa que ele está falando aqui, o Cristo, é os verdadeiros discípulos, é os verdadeiros servos do Senhor, que se preocupam em juntar um rebanho, que se preocupa a verdadeira árvore boa, que produz fruto bom, que se preocupa em discipular, que se preocupa em ensinar, em formar um homem e uma mulher de Deus, verdadeiros discípulos e profetas do Senhor, que se preocupam em santificar, em aperfeiçoar pela palavra verdadeiros homens e mulheres, verdadeiras ovelhas salvas para ir para o reino eterno, para a glória de Deus. É homens verdadeiros que pregam a verdade, que vivem a verdade e que se preocupam e que ficam com sua mente, o seu espírito muito preocupado por conta de que muitos estão dormindo, que eles se preocupam a apresentar essas almas discipuladas e ensinadas no caminho do Senhor, nas veredas do Senhor, para ir para a vida eterna. Não é esses tais que são árvores maus, falsos profetas, não é? Louvado seja o Senhor. Versículo 7. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, é os quais eu ministrei agora. Porém, a árvore má produz frutos maus. E quais são os frutos maus que eles produzem? Eles estão disfarçados de ovelhas. E eles firmam um evangelho, não para o céu, mas um evangelho firmado na terra. Eles se preocupam em forjar discípulos e pessoas que são falsos discípulos e falsas pessoas, forjadas na terra, porque são enganados pelo diabo. Eles se preocupam em colocar diante dos olhos deles, colocar uma fenda, colocar um pano para tampar a verdade, embora tenha a verdade nas mãos. Esses aí são os falsos, não são os verdadeiros. Não se preocupam em discipular um povo na verdade, porque eles não andam na verdade, não é? Versículo 18. Não pode árvore boa produzir frutos maus, nem árvore má produzir frutos bons. Pois a árvore boa, ele se preocupa com a santidade do rebanho. A árvore boa, o discípulo que é árvore boa, ele se preocupa em andar em retidão com o Senhor. É falho, porém falho, fraco, mas é aperfeiçoado e lavado no sangue de Cristo. Se preocupam com as almas, salvam. Se preocupam com aquela alma que está se perdendo. Essa é a árvore boa. A árvore má não se preocupa, não é? Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então os que fazem a vontade do Pai do Senhor, os verdadeiros ministros que fazem a vontade do Pai, que fazem a vontade do Senhor, esses se preocupam em estar com o rebanho pronto e preparado e remido e lavado no sangue do Cordeiro. Esse espera que prepara um povo para receber o Senhor, para ir para a eternidade. Não prepara um povo firmado na terra. Está escrito: miserável do povo ou do homem que espera em Cristo só nessa terra. Louvado seja Deus. Versículo 19, versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então é fácil de conhecer os taus pelos seus frutos. É fácil, não é? Louvado seja o Senhor. E aqui está escrito no 18, né? Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Então a palavra aqui está sendo clara. Ela está sendo clara. Louvado seja o Senhor acerca desses falsos profetas, né? Pelos seus frutos, versículo 16, os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não, não há como colher, né, uvas, né, dos espinheiros. Não pode. Então é muito forte. Louvado seja o Senhor. Versículo 21. Nem toda árvore nem tudo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, né, dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Um verdadeiro discípulo, um verdadeiro ministro, um verdadeiro pregador, ele está preocupado com as almas, ele está preocupado com as almas para ir para o reino celestial. Essa é a palavra do Senhor. Acautelai-vos dos falsos ensinos, dos falsos profetas. Porventura poderá um cego guiar outro cego? Não, porque ambos os dois cairão no buraco. É necessário o que estava cego estar com os olhos abertos, por intermédio de um que os olhos estão abertos pelo poder do Pai, cheio da graça, cheio do Espírito, cheio do poder, cheio da palavra de Deus, para levar para um reino eterno. Amém, amados? Acautelai-vos do falso profeta, não é? Essa é a palavra de Deus. Toda árvore má é cortada e lançada no fogo. Qual é esse fogo que é lançado? No fogo do inferno.
O Cristo vai cortar esses, não é? Mas é importante que